O nosso início gostávamos de saber de vós como é que se conheceram e como é que começou a vossa história. Bom, a nossa história, alhamdulillah, iniciou num período muito abençoado, que foi no tempo do Ramadã. Não exatamente, a história não começou ali, sim, mas faz parte daquilo que é a história. Nós temos participado em alguns programas de ação social, okay, nos orfanatos. Então, nós preparamos um certo almoço no fim do Ramadã. Quis dizer, não é almoço, foi um iftar, okay, o último iftar do mês de Ramadã. Então, para fazer o iftar, precisa-se de forças masculinas, forças femininas, uma vez que o local acolheu-nos, não tinha lá pessoas para poderem confeccionar, certo, as refeições. Então, nós mesmos é que tínhamos que confeccionar, servir e tudo mais. Aquilo trazia mais afeto da ação que queremos fazer. Certo. Então, neste caso, ela esteve também, mas chegou muito tarde. Nesse caso, ela chegou quase na hora do iftar. Ela tinha umas outras atividades. Acabou atrasando. Acabou atrasando, mas alhamdulillah participou. Isso é que é importante. Então, eu a conheci naquele dia, vi naquele dia ela. Então, naquele dia tudo passou, alhamdulillah, fizemos uma foto família. Então, ao longo do tempo, eu fui já procurando saber quem ela era e tal, essas coisas. Então, nós, como era a nossa primeira atividade, naquele centro, vimos-nos com capacidade de fazer mais um outro programa, que era o ID, okay, que foi acho que o segundo ID. Sim, foi o segundo ID. Então, quando fizemos aquele segundo ID, o programa, ela já esteve. Então, daí fez a atividade, não houve nenhum contacto, nem individual antes daquele programa. Foi feito aquele programa. Depois, quando já estávamos a fim do programa, todo mundo saiu, foi para casa. Então, daí, com todos nós, aquele hábito de todo mundo já está em casa, mandamos mensagem. Então, procurei saber de cada um. Então, depois, como eu já tinha a minha intenção, então procurei saber dela. Ela disse, alhamdulillah, chegou bem, tudo. Então, dali já fui conversando, mostrei o meu interesse. Primeiramente, até eu quis conversar com ela, então ela depois disse-me, tens que ser direto e claro naquilo que tu queres. Porque entre um homem e uma mulher não existe amizade. Neste caso, pode haver, existe um limite de amizade. Mas este limite depende do tipo da ocasião em que estamos. Por exemplo, existe afinidade escolar, temos que saber ponderar até que certo ponto nós temos que ver o nível da amizade. Mas para umas pessoas que se encontram geralmente nos convívios, assim, a intenção da amizade é um pouco duvidosa, assim. Então, nós conhecemos-nos e dali começamos a conversar. Então ela perguntou-me qual é a sua intenção. Eu disse, eu pretendo fazer o nikah. Pretendo me casar contigo e
seguir a vida, inshallah. Então, ela concordou, disse tudo bem, mas ela precisava também ter aquele espaço dela de poder conhecer a minha pessoa, porque hoje em dia sabemos muito bem que não é assim de bandeja aceitar uma decisão, aceitar uma coisa que ou alguém, Se fala de casamento. exatamente, aceitar alguém que tu não conheces para poder partilhar a sua vida. Então tem que conhecer bem a pessoa. Então dali nos conhecemos por um curto tempo. Então, como é que foi isso? Ela pediu que eu fosse à casa dela, neste ato de conhecimento. Ela pediu que eu fosse à casa dela para poder conhecer-me com os pais. Mas, como o pai não encontrava-se cá, só tive a oportunidade de sentar com as irmãs que têm responsabilidades de saberem transmitir a informação ao pai. Certo. Então, eu sentei ali, estava frio, mas estava calor, era verão, mas Então, com as mãos de Allah, sentei ali, firme, expus aquilo que eu tinha. Motivo de chegar Exatamente, sim. Então eu expliquei que, eu pretendo conhecer essa jovem, eles fizeram as mesmas questões, onde é que conheceste, isso tudo. Então eu dei a mesma resposta e perguntaram as minhas intenções, dei e eles disseram, vamos ter que esperar, porque nós não decidimos nada, apenas somos emissores da sua informação. De facto. Então, tive que ter saber. Já agora, o saber é muito importante. Muito importante. E esta é uma das palavras que mais se repete neste programa. A paciência. Exatamente. Certo. Então, nós tivemos muito... Eu, em particular, creio que dela também, da parte dela, teve um saber, porque a intenção, após ela ter dito que eu tinha que ir à casa dela, entramos quase em mesmo consenso, mas ela tinha os seus direitos de procurar saber quem eu sou. De facto. Então, dali eu tive que aguardar até o pai vir. Então, quando o pai chegou, eu fui sentar de novo, conversamos, procurou saber das intenções, já mais a segunda sentada foi um pouco mais intensificada, porque estavam ali os irmãos dos pais. A coisa começou a ganhar outro rumo. Estava sozinho? Exatamente. Subhanallah. 10 pessoas. Subhanallah. Quando você quer uma coisa, não tem como, tem que ir. Sim. Então, sentei ali, expliquei tudo, fizeram-me algumas questões difíceis, tive que responder, era mesmo um exame. Mashallah. Então, alhamdulillah, correu bem. Então, o passo a seguir foi de chamar a minha família. Okay. Eu, nesse caso, chamei a minha irmã, porque ela que é a minha titular, agora ela que responde por mim. Okay. Então, ela aceitou o pedido, chegou, também sentamos, meu irmão também foi, conversou-se ali e, alhamdulillah, fomos já aos passos como é que chama? Como é que posso dizer? Noivado? Sim, apresentar-se à família. Okay. Geralmente, uma das coisas que no nosso seio, na nossa sociedade, existem certas coisas que tu não podes fugir. Mesmo sendo um muçulmano. Estamos das tradições de uma certa cultura, neste Exatamente. caso. Okay. E dentro disso, tivemos uma situação em que ela teve que ser muito forte. Alhamdulillah. Ela teve que ser muito forte porque quando trata-se de cultura
moçambicana ou africana, Sim. temos lá o aspecto lobolo. Ok. Então, o lobolo, o Islã não aceita. Sim, literalmente. Exatamente. Sim. Então, pode até aceitar a um certo nível, Sim. mas existem já algumas atividades que são feitas Sim, lá, dentro do lobolo. exatamente, em que o Islã não pondera. Sim, sim. Por exemplo, temos o caso dos álcools, aquelas danças, não sei, muita coisa.